Quando lermos "No princípio criou Deus os céus e a terra", temos que ter a consciência de estarmos lendo o documento mais antigo sobre a raça humana e a vida, antes mesmo da humanidade chegar a este planeta. Assim, já encontramos aqui a primeira dificuldade do processo de decodificação de um texto antigo: reconhecer e traduzir palavra por palavra para uma língua do nosso entendimento. Vale lembrar para a nossa mente que esse primeiro texto da Gênesis, ora citado hebraico, português, se trata apenas do título da leitura de todo o capítulo 1, algo mais compacto que vai sendo descomprimido no decorrer dos outros 30 versículos. Neste texto inicial, que é apenas o título, não nos convém gastar erroneamente o raciocínio, pois este se dissolverá dentro do próprio contexto que estudaremos aqui. Quero chamar tão somente a atenção para a palavra Has Hamaim, que está contida no texto em hebraico e em nossas traduções bíblicas em geral se traduz de forma incorreta para o termo céus, mas trataremos desse problema em outro vídeo. Quando o corpo celeste, até então sem nome ou forma definida, como o conhecemos hoje, foi encontrado em meio às densas trevas do universo, ele estava em um estado sonambúlico, vagando com todos os seus recursos naturais, adormecido na inércia do planeta. Quem deu início a este trabalho o fez seguindo exatamente as leis da física universal, iniciando com o que facilmente se pode explicar através da matemática, como exigem os mais sábios de nosso planeta. É fato declarado que alguém pesou, a fim de se certificar da massa correta para interagir na linha de vida da estrela central do nosso sistema, e mediu para ter certeza do raio adequado e dimensões precisas para o círculo sobre seu próprio eixo, 6.369 quilômetros, perfeito para 24 horas, entre ciclos diurno e noturno, como também quantificou as matérias-primas e substâncias necessárias, água em abundância, para autossustentar a vida por vários séculos. Ele já sabia o que iria formar e o que necessitava exatamente para empreender este potente projeto, e este vir a ser perfeitamente executado. As palavras Tohu e Vavorhu são equivalentes a matéria sem forma, rochas e águas congeladas, ou com forma primária, mas ainda sem definição, elementos e gases, à disposição das reações químicas. Por isso se disse sem forma e vazia, precisando unicamente ser adicionada a potente força nuclear que provocou a equação E igual a mc ao quadrado. Em 4 de janeiro de 1643, 4 dias antes de completar um ano da morte de Galileu Galilei, nasceu Isaac Newton, o teólogo que nos explicou todo o possível sobre o movimento dos corpos no universo. Primeira lei de Newton: todo o corpo continua em seu estado de repouso, como era o caso do nosso planeta, ou de movimento, a menos que ele seja forçado a mudar aquele estado por forças imprimidas a ele. Quero chamar a atenção para fazermos um uso apurado do nosso raciocínio
a trabalho da luz da verdade. Vamos descompactar de forma acertada uma antiga palavra e resolvermos de uma única vez este problema no entendimento da raça humana, que nunca foi solucionado pelos estudiosos dos manuscritos antigos. O capítulo 1 do Bereshit é o mais poderoso relato que o ser humano tem da obra construtiva deste planeta. Mas essa verdade precisa ser conhecida sem os arreios pesados da religião e sem a repulsa de um doutorado da ciência. Tem que ser estudado metodicamente por mentes livres e capazes de, vestidas com o jaleco do respeito, adentrar o laboratório universal, nossa mente, bater insistentemente na porta, assim como fizeram Einstein, Isaac Newton, Kepler, Faraday, Nikola Tesla e muitos outros, para tão somente podermos conhecer as obras de suas mãos no universo. O próprio Criador afirma que está mais pronto a doar esta sabedoria que qualquer ser humano esteja para a receber. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Neste texto, em todas as traduções conhecidas da Bíblia, erradamente se traduzem a palavra merahefet do hebreu antigo como se movia, ou ainda de forma mais simplificada, pairava sobre a face das águas. Uma tradução errônea e desprovida de qualquer força construtiva. Dizem que a palavra é de difícil interpretação e, por medo de colocar em mãos humanas nas coisas do Criador, arriscam a dizer que a expressão passa a simples ideia de se mover ou ser abalado, ou ainda estar agitado, como normalmente fica o corpo do profeta na presença de uma visão divina. Como o pavor sempre nos move ao erro, por medo do nosso Criador, deixamos sua magnífica obra exposta ao ridículo, pois chegamos a afirmar que Ruach Elohim, o sopro ou hálito de Deus, estava se movendo por cima das águas, chocando a informe massa, como faz a águia quando está chocando os seus ovos. Afirmam isso baseado na segunda vez que a palavra merahefet aparece nas Sagradas Escrituras, no eloquíbre Cântico de Moisés. Como acontece em todos os momentos decisivos da natureza, que sempre é de difícil interpretação para o ser humano, esta nunca hesitará em realizar o seu trabalho. O momento cogitado no texto bíblico é o sábio instante em que a mãe águia, sabendo que os seus filhotes já estão aptos para voar, mas não reconhecerão isto sozinhos, pois até ali recebem comida e aconchego no reduto materno. Então, um dia, a águia, parecendo uma criatura desconhecida, pousa à borda do seu ninho. E ao invés de trazer o conhecido conforto, traz um aspecto de repugna e começa a movê-los para fora do seu abrigo, os agitando para longe da inércia do ninho. Pela primeira vez, os filhotes descobrem quanto é alto aquele refúgio, se enchendo de pavores do desconhecido. Resistem à saída, iniciando uma forçagem do corpo da mãe, que paira sobre o ninho com abruptos movimentos. Quando a águia-mãe consegue empurrá-los pelo gigantesco abismo, eles iniciam uma queda livre e, por intuição, começam a forçar suas asas, até vencerem a gravidade e maravilhosamente voarem pela primeira vez.
Claro que enquanto isso acontece, pelo desespero da brusca descida, os filhotes não percebem que a cuidadosa mãe sempre esteve acompanhando tudo bem de perto. Tudo estava metódica e naturalmente controlado. A águia, como descreve o versículo, sempre esteve voando sobre suas crias. Caso eles não consigam da primeira tentativa, ela, em pleno voo, antes destes tocar o solo, estende as suas asas, toma-os e os levam de retorno ao ninho, para outra vez empurrá-los até seu destino de águia, o mais imperante e respeitável voo da natureza. Em nenhuma das tentativas de tradução desta poderosa palavra, notei a mínima intensidade construtiva ou ainda outro efeito esperado no início de uma importante edificação, como foi a formação do nosso planeta. Em simplesmente se mover ou ficar pairando sobre a face das águas do planeta, que ali ainda estavam congeladas, não há como se executar a perfeição exigida no projeto, que resultou no que hoje conhecemos como planeta Vida. O termo em hebraico Merashef vem do verbo Hashaf. Esse verbo evidencia intensidade, força e movimento. Segundo a lei de Newton, a mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção em linha reta na qual aquela força foi impressa. Portanto, a palavra Meraheft do hebreu antigo diz mover por força, ser abalado ou sacado do lugar por intervenção de força. Sendo assim, a tradução correta é: o sopro poderoso, Ruach Elohim, moveu o corpo de águas, sacou de sua inércia a massa planetária. O Espírito de Deus moveu a face das águas. As tempestades solares, já conhecidas pela raça humana, soltam ondas, bafos ou hálito de calor, poderosas em radiação e energia, que são capazes de deslocar qualquer astro, dependendo da energia acumulada. Só para entendimento, este ruach, sopro ou ventos tempestuosos, descritos em Gênesis 1, são iguais ou de superior poder. O empresário Elon Musk, proprietário da SpaceX, que garante que vai colonizar o planeta Marte, o que eu pessoalmente duvido muito, disse em uma entrevista: a maneira mais rápida de aquecer o planeta Marte seria lançando bombas termonucleares nos 2 polos marcianos. Observem o uso necessário: energia termonuclear. O nobre bilionário não está de todo errado, só estará ele atirando no alvo equivocado. Porém, a munição é correta: uso massivo de energia. Se tivesse a oportunidade de aconselhá-lo, eu diria simplesmente que este é universalmente o único caso em que a montanha necessariamente tem que ser deslocada até Maomé, a linha da vida. Vale lembrar que a ordem seguinte de Deus é Yehi Or, ele seja luz. Ele, o planeta, e se está entre as trevas congelantes, seja ele movido para junto à fonte de energia de nosso sistema planetário, alocado nas leis de Kepler, 150 milhões de quilômetros do nosso Sol, ou região de interação das massas. Essa ordem deixa claro a direção que o planeta deveria tomar depois de Ruach Elohim,
o sopro de Deus fosse executado. Terceira lei de Newton: a toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Com a ação da poderosa ordem de serviços haja luz, se iniciou também um novo tempo sob o nosso astro, que antes, em meio às trevas da energia escura, era como um corpo dormente, necessitando dessa escuridão para o bom sono que restabelece as forças. Mas, chegando ao final do ciclo da inércia, ele foi acordado pelo mover da força impressa e despertado pela fonte de luz. Este despertar traz consigo o início de um novo tempo, o início de um novo ciclo da vida. Houve então a tarde e a manhã. Houve então a rotação perfeita. Houve então o primeiro dia. E tudo, como somos testemunhas, foi muito bom.